Olá, amigos. Nós estamos aqui hoje, mais um Conexão do Saber, mais um episódio do Conexão do Saber. Estou com o Márcio Rodrigues e também com o Pascoal, que é o diretor do Inova Prudente, né? Daqui a pouquinho nós vamos explicar o que é o Inova Prudente. Eu acho que é uma aquisição para Presidente Prudente que colabora muito para o conhecimento de sua população, em especial os jovens, né? Mas nós temos jovens de 50, 60 anos, né, Pascoal, que também usufruem desse e compactuam, que recebem o conhecimento do Inova. Ao meu lado, Márcio Rodrigues. Por favor, Márcio. Muito obrigado aí ao Oeste, Sidmir, ao Bola, por estarmos aqui hoje, ao convidado Pascoal. Muito obrigado, Pascoal. Uma alegria muito grande estarmos em mais um Conexão do Saber. É uma oportunidade para nós fazermos uma conversa voltada à educação, hoje com o tema tecnologia, e que nós, lisonjeado aí com o convidado, aí, o diretor aí do Inova. Agradecer, né, Sidmir? Temos que fazer isso daí aos nossos patrocinadores que fazem com que essa conversa aconteça, essa possibilidade aqui aconteça. Bom, conosco os nossos patrocinadores, aqueles que proporcionam que esse programa seja realizado e que a gente possa levar conhecimento a cada um de vocês. Nós vamos começar com a Max Center, papelaria, tá? Onde você encontra tudo para escritório, tudo para materiais escolares, também artesanato, você encontra tudo na Max Center, né? Nós temos a Catucci Uniformes, tá? Olha, você que vai comprar o uniforme, já está chegando a hora, hein? Está chegando a hora, a lista de materiais está para sair já. Aí a lista de materiais já começa a comprar a camiseta, tal, o uniforme da escola, o uniforme escolar, em especial o Criarte, né? Parceiro. Catucci Uniformes, também você vai ver aqui endereço, telefone, tudo na tela, tá? Que o nosso amigo Bola vai colocar. Nós temos também a Academia Informa, tá? A Informa é uma academia onde você tem atividades aquáticas, nosso amigo Renan Porto, que nos proporciona, né, a realização desse trabalho, que é o Conexão do Saber. E o Colégio Criarte, que é também nosso parceiro, um Colégio Criarte do maternal até o ensino médio. Até o ensino médio nós temos conhecimento e nós temos a qualidade no ensino, a excelência no ensino do Colégio Criarte. Mas vamos falar agora com o Pascoal. É isso aí. Bora. Então, não foi fácil, Pascoal, mas agora vamos. Foram várias tentativas aí de agenda. Muito ocupado. Então, hoje o tema muito importante, nós vamos falar aí sobre tecnologia e inovação para a sociedade. E gostaria aí que o Pascoal fizesse suas considerações, sua apresentação, falar um pouco aí da sua carreira aí, Pascoal. Nos compartilha aí para os telespectadores, nossos ouvintes aí, poderem estar entendendo um pouquinho. Ok. Bom, boa tarde a todos. Agradeço, né, o convite e finalmente a gente conseguiu, né, estar aqui. Bom, eu trabalho com tecnologia desde 80, né? Comecei como programador COBOL em 1980, tinha 19 anos. Foi meu primeiro emprego, assim, sem ser com meu pai, né? E de lá para cá não parei mais, né? Então eu fiz o curso, comecei a trabalhar na área, atendi muitas prefeituras, inclusive a prefeitura de Marília, é uma prefeitura que eu implantei. E interessante que quinta-feira passada eu estive em Pompeia, né? E ela fazia o trajeto ali. E fui na Jato porque inaugurou lá o Centro de Inovação, né? CETAP, em que a Jato é a grande... A fundação, né, da Jato, que é mantenedora dessa fundação, e matei saudade, porque eu implantei o sistema de consciência receber pagar da Jato naquela época, né? Então, assim... Fundação Shinji Nishimura. Exatamente. É muito legal lá, vale a pena visitar. Desde sempre, né, ele pensou inovação lá, né? Então, eu lembro que naquela época ele estava vivo, eu fui lá, ele me mostrou já a escola, a creche, que eles estavam, né, o colégio agrícola que estava começando, isso em 85, 84, por aí. Bom, enfim. Faz uns dias já. Inclusive, nosso secretário Guilherme Piai estudou lá na escola agrícola da Fundação Shinji Nishimura, que hoje é coordenada pelo Sr. Takashi Nishimura. Exatamente. Grande parceiro aqui também da Oeste. Legal. Bom, enfim, aí, então, tecnologia faz parte, né, da minha formação. Eu abri empresa em 91, também de software, etc. E, né, nessa trajetória toda,
com tecnologia, com esse ecossistema de inovação, aí eu fui convidado para assumir a Inova Prudente agora em janeiro, embora eu já fizesse parte ali de todo aquele ecossistema, dos eventos, etc., né? E estamos aqui hoje, vamos falar de tecnologia e inovação. É isso aí. Legal, vamos legal. falar Então, com quem conhece do estado. Quem vivencia isso. Então, você está à frente do Inova desde janeiro agora, mas você já estava lá dentro, né, Pascoal? Sim. Em 2012, a gente começou a pensar, né, com o Sebrae e a UniOeste, como a UniOeste estava vendo que as empresas de Prudente de tecnologia de software estavam perdendo a sua mão de obra para as outras cidades, né? Falou, vamos fortalecer aqui. Então, como eu também sou da área de software, então a gente criou ali em 2012, né, com o apoio dessas duas instituições, o APL de software, que naquela época não era o CPL, né, era o Arranjo Produtivo Local, né? Aí a gente recebeu os treinamentos, as capacitações com o apoio do Sebrae, né? E aí a gente começou um movimento, né, de realmente criar eventos, né, de programação, de ideação, e aí começaram a brotar as startups, né? Então eu sempre tive envolvido, embora não oficialmente, mas sempre fazendo parte do ecossistema. Legal. Falando de Inova, vocês tinham um outro local ou Inova, o nome Inova, o local Inova começou onde eles estão hoje? Não, ele começou ali, porque assim, na verdade, a escola, né, o prédio onde funciona a Fundação Inova, ele é de 2000, né? Então faz 25 anos. Ali foi a prefeitura municipal, né? Na época o professor Agripino construiu o prédio, né? E quem tocava os cursos, né, que faziam sentido naquela época de tratamento de couro, tal, foi o Senai. Então o Senai cuidava da administração, né, de todos os funcionários, equipes e tal, e também dos cursos, né, professores, etc. Com o passar dos anos, ali em 2015, o Senai devolve para o município e ficou, né, aquele prédio obsoleto, ocioso. E aí, quando o Rogério Alessi, né, que era o então secretário de Tecnologia, conseguiu ver ali, vislumbrar ali, né, a gente procurou vários prédios, a gente pensava em vários lugares, mas ali realmente falou assim, vale a pena investir aqui, né? E o Bugalho, então, né, o prefeito da época, falou, escolhe porque lá são 3 blocos, né? Ele falou, escolhe um bloco. Daí o Rogério falou, todos. Todos. Né? E aí ali começou, então, a gente trabalhar, né? 2015, então. Isso. 2015 para em 2017. Então, houve a reinauguração, agora sim, como Fundação Inova Prudente. Tá, entendi. Legal. Aquele prédio nasceu com essa vocação, né? De qualificar pessoas para o mercado de trabalho. Que nós já conversamos anteriormente em outros episódios, que é a grande... Isso. necessidade do Brasil, né? Qualificar o jovem para o mercado de trabalho. Exatamente. Nasceu como escola de curtimento de couro e agora a Fundação Inova aqui. É sensacional. Nós vamos conhecer bastante agora, tem bastante informação. O Conexão do Saber, ele veio para poder facilitar o conteúdo para quem está nos ouvindo, nos assistindo, poder chegar de uma forma que o conhecimento não venha de uma questão tão técnica. Nós temos universidades que elas tratam assuntos, e não são poucos, de uma forma acadêmica. E muitas vezes não é acessível para os ouvintes ali, para aquelas pessoas que no dia a dia têm interesse, mas não têm acesso nesse viés acadêmico, né, nos ambientes universitários. Sim. Então, por isso que nós trouxemos aqui, eu quis esclarecer isso, porque nós vamos, com esse bate-papo aqui, entrar na questão da tecnologia agora. E falar o papel da inovação hoje como sociedade. Pascoal, o que significa inovar hoje através da escola, né? Através do polo que você tem lá na cidade de Presidente Prudente? Bom, eu acho que não só para o Prudente, né? Mas principalmente Prudente, mas toda a região consegue, vamos dizer, a Fundação Inova, esse ponto, né? Esse elo, e a gente trabalha ali. Então, assim, essa união da academia com o governo, com as fundações de pesquisa, com os empresários, né, e a sociedade civil. Então, ali é onde a gente conecta todos esses atores do ambiente de inovação. Só para explicar um pouquinho sobre ecossistema, para ficar bem didático, né, ecossistema, a gente está falando realmente de um sistema onde se desenvolve, nesse caso,
a inovação. A gente tem a Intep, que é a incubadora, né, de tecnologia de Presidente Prudente, fica no campus 2 da UniOeste. Temos a Fundação Inova e depois esses outros atores que eu comentei. E como que funciona, né? Qual que é a importância disso? Muitos alunos, muitas pessoas, não necessariamente alunos, têm uma ideia e falam assim, será que essa minha ideia vira um negócio? Então, a gente tem eventos, né, que a gente chama de hackathons ou Startup Weekend, né? São termos em inglês, mas é assim, o hackathon nada mais é do que uma maratona de programação, né, que começa numa sexta-feira e termina no domingo. O Startup Weekend também é assim, final de semana da startup, né? Então, onde você começa ali. E aí, a pessoa leva a ideia, né, num evento como esse, e ali vão ter pessoas que conhecem programação, outra é marketing, outra é gestão, né, finanças. Aí as pessoas criam os grupos como se fosse uma empresa mesmo, dão um nome, pegam um problema que foi colocado ali. Às vezes, num evento desse, a gente tem um problema único a ser resolvido. Às vezes, tem uma chuva de problemas lá, né? E aí eles escolhem esse tema. E nesse final de semana eles vão transformar essa ideia numa empresa, né? Então, aí trabalham várias ferramentas, a gente dá capacitações, né? Vira madrugada para no domingo fazer uma apresentação. E pode ser que dali essa empresa continue ou não, mas o aprendizado sempre fica, né? Então, é importante você ter isso porque as startups não nascem do nada, né? Elas não brotam assim, tem que ter alguém, né, fomentando isso e a Fundação Inova, juntamente com todos esses atores que eu falei, a ideia é a gente sempre estar fomentando eventos e para que o pessoal coloque, a ideia saia da cabeça, vá para o papel, né, e quem sabe se transformar isso numa empresa ou negócio. O conectar, o conectar que você colocou entre esses agentes, esses atores, ele gera desenvolvimento. Sim, porque sim. é colocado ali uma questão de um problema, uma dor de uma empresa ali, eles desenvolvem. E o que você falou, isso muitas vezes vai solucionar sim o problema daquela empresa, porque é algo feito específico para aquela empresa, correto? Exatamente. A gente teve no final do ano passado um que tratou da questão da vacinação, o medo, né, o receio das pessoas, então caiu muito a questão da vacinação no município, então a Secretaria de Saúde apresentou esse problema e aí o pessoal trabalhou esse problema e apresentou as soluções. Agora a gente teve em agosto, setembro. Comecinho de setembro, a Fernanda da Intep e a Paula do Sebrae, com apoio da ACIP, né, da Associação Comercial, a gente entrevistou vários lojistas do centro para ver, né, isso aí todo mundo é ciente que o movimento no centro tem caído, né? E como que a gente poderia resolver isso? E aí então a gente teve um dia lá que a gente fez o levantamento das dúvidas, dos problemas, selecionamos 3. E aí a gente teve um dia de ideação lá na Inova, né, com apoio do Sebrae, da CIP. E aí a gente ali também nasceu várias ideias, né, e aí são premiados. E o que ganhou em primeiro lugar lá na ideação, depois ele participou de um hackathon também, aqui no Conecta, dentro da CIP, que daí participou Marília, foram 5 ou 6 municípios, e tinha gente ao vivo, presencial e online. E aí o que ganhou em primeiro lugar ficou em segundo, no Conecta com todos esses municípios, né? Então você vê que começa e aí os outros estudantes, as pessoas começam a enxergar, falar, opa, né? E o empresário também, onde é que eu vou buscar uma solução para um problema, né? Que nem a gente está fazendo com a Associação Comercial e aí tantos outros, né? Que podem usufruir, né? Dessa cadeia, dessa conexão. Quando você fala desse grupo que se junta ali para poder fazer isso, ele não necessariamente virou uma startup. Não. Aí aquela ideia foi aprovada, eles podem continuar. Aí incuba dentro do ecossistema, é igual uma incubadora de hospital mesmo. Então, aquela ideia, opa, legal, validamos, né? Mas ainda não é um CNPJ. Tá. Vai para a Intep e ali vão receber algumas mentorias, até que validou, opa, vale a pena realmente isso aqui transformar num CNPJ. Transformou no CNPJ, né? Aí vai para a Inova, aí a Inova vai acelerar, vai dar outras mentorias, outros treinamentos, né? E aí tem uma trilha que aí ele vai fazendo amadurecimento da startup, nível 1, 2, 3,
né? Fazer um parênteses aqui, Pascoal, explicar para os nossos ouvintes aí sobre startup. Pode ser que seja uma nomenclatura nova aí, né? O que é uma startup aí, Pascoal? Startup, né? Vamos dizer, o start aí é uma ideia, uma empresa que está bem no começo, né? Ela está bem no começo ainda. Aquilo lá, é uma ideia que, isso aqui é possível virar uma empresa, né? E a startup, normalmente ela é de base tecnológica, não precisa ser um aplicativo, né? Pode ser uma solução mas assim, de base tecnológica, que usa tecnologia, né? E que a ideia é que ela também, a partir dessa ideia, ela começa a crescer de forma rápida, né? Então, assim, aquela ideia que se transforma numa empresa rápida vai, assim, depender se é uma empresa de biotecnologia, pode demorar anos, né? Porque ela tem que fazer várias pesquisas. Mas, normalmente, uma de base mais uma plataforma, um aplicativo, né? E a ideia é que a tendência é que ela cresça rápido, né? E aí ela se torne uma empresa madura. Mas também a startup é a questão como é feita a mentalidade dessa empresa. Normalmente é uma empresa de pessoas jovens, né? Pessoas que realmente pensam diferente o negócio, né? Então, uma organização um pouco mais horizontal, sem tantas hierarquias, sem tanta burocracia, né? Como se fosse um grupo de amigos mesmo, mas que a ideia é, né? Ganhar dinheiro também. Ganhar dinheiro. Então, a startup ela é uma oportunidade de negócio. Então, através desses programas que fazem a junção dessas cabeças aí pensantes na área tecnológica, ela gera um negócio depois. Né? Porque a startup pode, você falou, nessa linha aí, nessa trilha que eles correm, virar uma grande empresa. Sim, sim. A gente tem muitos casos, né, que a gente fala que se transforma no unicórnio, né? A partir do momento que a startup ela recebe um aporte, eu não vou lembrar se é R$1 milhão, se é $1 milhão, mas a partir do momento que ela tem um nível de faturamento, de valuation, na verdade, né, de valor de mercado, ela se torna um unicórnio, né? Então, assim, nascem várias startups, mas nem todas, por isso que é unicórnio, né? Porque todas vingam. Nem todas vingam, mas sempre fica. Eu acho assim importante, às vezes o pessoal, né, sempre fica o aprendizado. Eu mesmo, né? A gente ganhou eu participei do Startup Weekend, que a nossa ideia ficou em terceiro lugar, né? Chamava 10 esperado, que era uma brincadeira de desespero com a nota 10 esperada, porque a gente pensou um match, né? Professores com horas vagas e alunos que precisam de aula de reforço. Então, a ideia da plataforma, né, ela ficou na ideia. Né? Tem um duplo sentido. Mas o nome é sensacional. O Rogério Alessio falou assim, o nome é o melhor. E eu registrei o nome, porque desesperado. Precisa da assistência e o professor que precisa complementar ali naquela hora vaga dele juntou... Exatamente. Mas aí com a vontade de comer. O nosso ficou na ideia, mas temos, né, a gente tem alguns casos aqui em Prudente, né? De empresas que realmente cresceram com a sua ideia e receberam aportes, e hoje, né, a Spectra é uma delas, né, que nasceu dentro da Inova e hoje não está mais lá, não cabe mais dentro do nosso espaço. Que ramo que ela Eles trabalham na questão do agro. Né? Então, é uma solução em que eles conseguem mapear, né, quase que planta a planta, as necessidades de nutrientes, etc. Né? E nessa oportunidade de negócio, tem sempre aquele investidor que fica aguardando uma possibilidade de investir também numa startup dessa. Tem aqueles que são profissionais, né, que têm o capital, né, e que ficam de olho. Aí a gente faz essas rodadas de negócio, então por isso que normalmente a gente faz o treinamento do pitch lá no último dia do startup, porque já é ele treinando como que ele vai apresentar a empresa dele, né, o negócio dele, mas a gente também tem capital, tanto de fomento estadual e federal, né? Tem empresas, organizações especializadas em liberação e financiamento, né, dessas ideias, né? Principalmente se é uma de alta complexidade, né, que envolve muita pesquisa, que tem... Então, realmente, aí a gente escreve-se um projeto e é contemplado com essas verbas. Isso Inova viabiliza, ajuda essas startups ou essa junção de ideia ali. Exatamente. Quando ele forma o CNPJ e sai da universidade, que você colocou, forma-se o CNPJ e vai para lá. E lá vocês conseguem ajudá-los, quando você diz acelerar, é isso. Exatamente. Trazer essas empresas, mentorar esses
Dá toda a mentoria e dá a possibilidade deles realmente amadurecerem a ideia, né, e amadurecer a empresa, né, e aí buscar esses aportes, né, através de governo, através dessas organizações como FAPESP, FINEP, né, que fomenta essa questão da pesquisa. Exatamente. Não existe recursos para isso daí. Exatamente. Existe... E normalmente são recursos não reembolsáveis, né? Que aí é o melhor dos mundos, que você não precisa... tem Embrapi, tem vários aí, né? O recurso vem e você não precisa depois saldar. Não é um empréstimo, né? Exatamente. Não é um financiamento. Dependendo do tipo de fintech que você tem, né, o dinheiro é aportado na empresa, né, ou então aportado na compra de equipamento, não necessariamente no bolso do... Sim. Ou seja, isso não é de graça, é porque o governo ele precisa investir no desenvolvimento do país. Então, em alguma determinada área, aquela startup vem suprir uma necessidade, né, do Estado, do país, e por isso... Fomenta-se a pesquisa. Exatamente. Há um investimento na pesquisa. É um investimento em pesquisa, né? Justamente porque há um retorno aí, não retorno apenas para o país, embora podemos ter startup que vai dar um retorno, né, internacionalização de startups e tal. Então, isso aí... São retornos em várias áreas, né? Porque você gera emprego, você soluciona algumas... dificuldades que em alguma área, vamos dizer, no agro ou na educação e tal. Então, você está solucionando algum problema, você está gerando emprego e você está trazendo também renda de volta para o país. Gera solução para o próprio comércio, como foi citado aqui. Então, as oportunidades de negócio vai gerando, vai desenvolvendo, vai acontecendo um desenvolvimento regional para isso. Exatamente. Regional para isso. E conversando assim, ouvindo o Pascoal, a gente percebe da importância do Inova. Se não existisse o Inova, ou a APL, né, que era antes, como que essas mentes iriam chegar em um grande centro, juntos ali, e ter as possibilidades? Né? Exatamente. Você falando dessa importância, né? Algumas coisas estão acontecendo dentro da Inova por conta de quem nos visita, porque assim, e eu também tenho visitado, né, desde que eu assumi, eu visitei parques tecnológicos em Piracicaba, já fui em São Carlos, outros ambientes de inovação. Em termos de estrutura física, né, a gente está bem servido. Assim, a gente tem, enquanto eu vejo que em alguns lugares o pessoal tem uma salinha do tamanho desse estúdio para fazer pesquisa e tem toda aqueles instrumentos ali, nós temos 4, né? E 4 bem servidos, né? Quem conhece a Inova, né? E quem não conhece, fica o convite, tem que conhecer e lá ver os nossos laboratórios, né? Então, o espaço físico. Aí o Nelson, que é o superintendente do Sebrae São Paulo, né? Ele teve visitando, então assim, do IPEM, superintendente do IPEM, teve uma reunião do superintendente. Né, mas assim, nos estúdios da FM, a nossa Oeste. Ele teve aqui na Oeste. E aí, em agosto, se não me engano, eles fizeram um evento, a reunião de todos os superintendentes da região, e né, então eles ficaram 2 dias na Inova, então eles ficaram, e daí nasceu uma parceria também, que ele olhando o nosso laboratório falou, já dá para a gente pensar alguma coisa aqui, né? O Sebrae tem sido um parceiraço, então a gente vai receber o Sebrae aqui em Inovação, né? E que é um Sebrae dentro da Inova, pensando em inovação. Nós vamos ser o terceiro. O último foi na USP, que eu tive lá semana passada, inclusive eu conheci, e o próximo vai ser a gente, né? Sim. Então, assim, a visita que o pessoal faz lá, e aí começa a entender que é uma pena que muita gente na cidade ainda não conhece, mas não os culpo, né? A gente tem que realmente... esse é um dos papéis de conexão do saber. Exatamente, fazer acessar. Até mesmo para nós darmos continuidade e falar da transformação digital no dia a dia, Pascoal, já tocando nesse assunto, fazer o convite e para as pessoas entenderem o que tem lá dentro, né? De repente tem estúdios ali para poder se gravar algo e tem cursos que muitas vezes vocês colocam de férias ali para alguns alunos. Existem algumas possibilidades, né, Pascoal? A gente não tem atualmente cursos regulares. Perfeito, assim, mas a ideia é que a gente está fechando parcerias com o Senac, com o Senai, né, o Sistema S
de uma forma geral, para a gente ter alguns cursos, algumas capacitações. E a ideia é a gente ter um calendário, porque vai facilitar, né, para o pessoal saber, então mês de setembro eu tenho tal coisa e tal. Então a gente tem cursos rápidos, normalmente a gente tem palestras, a gente tem algum workshop, né, pequenas mentorias. A gente teve uma mentoria de e-commerce, 2 dias, né? Então realmente pegar na mão como que você vai vender, né? Uma oportunidade, né? Uma mentoria de 2 dias de um e-commerce, né? Exatamente. Muitos têm vontade de empreender, mas não tem nem ideia por onde começar. Exato. E para poder ter ideia, vocês têm uma rede social? Como vocês divulgam? A gente tem a rede social, a gente tem o site, né? O site da Inova. Então lá todas as informações, tem já os nossos contatos lá. O site da Inova, qual que é o site, Pascoal? É o www.inovaprudente.com.br, né? Repetindo. Porque pode ser oportunidades, que é isso que nós queremos gerar aqui com Conexão do Saber, né? Então tem o site inovaprudente.com.br, né? E tem a rede social também, que é @inovaprudente, né? Falando um pouco do que a gente tem lá, né? Então, aquilo que você falou, a gente, para além dos espaços, né? E falando de inovação, a gente sempre pensa em pessoas. Então, assim, as pessoas tem que ocupar aquele espaço. É uma fundação do município, então é do cidadão prudentino, né? Seja ele quem for, empresário, estudante, curioso, né? Gente que está buscando conhecimento. Então, lá a gente tem os auditórios, a gente tem a sala Maker, né? Que é uma sala que você consegue criar protótipos. Então, você tem uma ideia ou você quer criar um protótipo para mostrar para um investidor, para uma empresa, você consegue criar lá uma modelagem, né? A gente tem impressoras 3D, a gente tem a máquina de corte a laser e outras você vê, né? ferramental lá. Um município com uma estrutura dessa. Sim. Tem o podcast, laboratório de informática, fotografia, realidade aumentada e realidade virtual, laboratório de química e que também dá para pensar em alguma coisa e dá para usar lá, né? O próprio coworking, né? Se não é o maior, é o primeiro coworking municipal, quer dizer, qualquer pessoa pode ir lá de forma gratuita utilizar o espaço, né? Para estudar, para trabalhar, né? Então, a gente tem a questão dos residentes. Então, às vezes você tem um CNPJ, mas você mora num condomínio, num prédio, fica ruim você ter lá. Então, você pode ter dentro da Inova só o endereço, não precisa estar fisicamente, mas aproveita de todos os programas, descontos, etc. Tem o mezanino, que é um espaço compartilhado em que as empresas são separadas ali por divisórias, e tem as salas privativas. Então, assim, para qualquer tipo de tamanho de empresa, a gente está conseguindo atender. Rapaz, tem coisa. Tem muita coisa demais, lá, hein? Bom demais. E o cowork, ele não tem custo hoje, então? Não, o cowork... Então, assim, na possibilidade de alguém que está home office, mas precisa, muitas vezes, desenvolver um trabalho que não... E sair ali com o seu notebook, não tem custo. Então. Não tem custo. E é bom, não é só a questão do custo, né? Além de ter essa infraestrutura, né? Ambiente climatizado, internet e tal, você fazer parte de uma comunidade. Então, você sai de casa e você vai encontrar outros profissionais lá, que pode ser da sua área ou não, né? Então, você trocar ideia, você ter esse ambiente onde você vai... Vizinho à sua mesa tem alguém que, às vezes... você estava precisando, né, conectar, né? E você, às vezes, não tinha... Onde eu acho esse profissional, né? Então, a gente tem pessoal de imobiliária, a gente tem pessoal que faz venda por internet, não tem empresa física. Que não é só tecnologia. Não. Exato. É por isso que eu falo, o principal é essa questão das pessoas. As pessoas se encontrarem, trocarem ideia, ver uma empresa que amadureceu. Por que essa empresa chegou? Eu tenho uma ideia parecida, ou eu posso complementar. Nasce muita parceria. Troca de ideias, infraestrutura para que, de repente, o cara tem um big de uma capacidade de prestar serviço para você, Márcio, mas ele não tem um escritório para receber um cliente. Exato. Então, vamos lá, porque isso hoje, essa prática nos grandes centros é normal. Exatamente. Então, tem de maneira particular, a iniciativa privada, o cara constrói prédios para que alugue salas por horas. Exatamente. Né? E aqui o município oferece através da Inova. Então, você... eu tenho... Tem sala de reunião, sala de treinamento. Cara, tem muita coisa lá. Exatamente. Então, você tem que aproveitar. E os valores, né, pelo próprio site, dá para ver lá os valores, mas os valores são realmente assim... porque a ideia da Inova é fomentar. Perfeito. Então, assim, são valores que cabem no bolso das pessoas, né? Então, fica bem tranquilo, porque lá não é para ter lucro, lá é para fomentar realmente o empreendedorismo, a inovação, a tecnologia.
Isso nos enche de orgulho, porque esse é o estado, né, que a gente espera, né? Esse é o estado que nós imaginamos, o estado dos sonhos. E esse sonho pode se tornar realidade dessa maneira. Então, várias vertentes de um retorno de um imposto, isso é muito próximo da população. Isso, né? É o melhor exemplo, tá, de um retorno daquilo que você paga um simples copo de água, uma garrafa de água, você paga imposto. Então, o governo está tem trazendo muita de coisa. volta, devolvendo. Né? E mais uma vez a gente tem que falar do nosso programa, né, Cid? Porque eu vi o Pascoal agora, com toda essa possibilidade, fazer chegar isso nos ouvintes, né? A gente sabe que vocês têm os caminhos de divulgação. Sim, não, mas assim... é mais um canal, né? Você que nos assiste, né, tá aí N oportunidades, né, para que você possa colocar suas ideias em prática. Que o seu sonho vire realidade. Exatamente. Então, muitas vezes a pessoa está dentro de casa ali, o que eu poderia fazer? Tenho meu notebook, pesquiso algo, pesquiso mercado financeiro, pesquiso, mas o Pascoal falou. Você chega ali, de repente abre uma possibilidade ali de relacionamento entre as pessoas que estão ali. Né? Também a gente tem um polo da Univesp, né, que é a universidade estadual e gratuita, né? Nós estamos com 480 alunos lá, são 9 cursos. Eu não sabia. Eu vou confessar isso. Vários cursos. Eu não sei de cabeça todos, mas são 9 cursos, mas lá pelo site tem o passa, acessar né? Mas tem cursos de tecnologia, tem outros cursos lá, né? Mas assim, é uma oportunidade de você buscar uma graduação a custo zero, né? E a gente tem o polo, as provas estão lá, são feitas lá e aí o laboratório está lá. Então, assim, tem os professores mediadores que estão lá para dar todo o apoio, né? Então, embora seja uma escola EAD, o nosso polo está ali para atender não só Prudente, mas a região. Então, é importante falar isso também. Bacana demais. Vamos aí, continuando então agora nosso bate-papo e falando da transformação digital no dia a dia. De que forma a tecnologia mudou o comportamento das pessoas no consumo, no trabalho ou na comunicação, Pascoal? Como que a tecnologia aí já está ali, ó. O maior exemplo está aqui, né? Mas antigamente, para você ter... dedo ali. Para a gente ter acesso... Para a gente ter, vamos dizer, quando eu comecei lá em 80, era uma sala refrigerada com um computador que ocupava aquela sala, era um computador enorme, né? E a gente tinha o quê? Nossa, uma memória muito pequena ali para trabalhar, né? Para fazer a programação. O DOS veio em 90, você está falando de 80. Estou falando de 80, você né? está falando do quê? Do Cobra? Era isso? Antes do Cobra, era os IBM, o Borgos, né? Eu não queria conhecer esses dados. Eu comecei a trabalhar, era cartão perfurado, a gente fazia a programação na folha e digitava no cartão, né? Então, assim, ainda nos primórdios, né? Da tecnologia. Aí, em 82, 83, que a microinformática começou a chegar no Brasil, né? Aí que eu também apanhei um pouquinho para aprender a programar. Mas, assim, se olhando, né, tantas tecnologias que já passaram, que hoje está tudo aqui, né? Que a gente andava com a máquina fotográfica, com gravador, uma filmadora, a filmadora aqui no ombro, né? Então, os pagers e tantas outras tecnologias que já passaram, né, na nossa mão, e hoje a gente tem isso aí, né, na palma da mão, tudo aquilo que ficava em cima de uma mesa ou no armário, ou que tinha que carregar no carro, né? Você então, tá me fazendo viajar no tempo, Pascoal. Poxa vida, passou um filme... Você lembrou do Motorola, do tijolão. Antes, o PT-550, PT-650, depois StarTAC, Você tá bom de memória, hein? Eu tenho... O Pascoal deve lembrar que o Pascoal é no mesmo bairro. A gente sempre se encontrou. Tem o Rubão Português, está até hoje ali na Júlio Prestes. Você conhece o Rubão? Sim. E o Rubão era um cara que tinha... Ele trabalhou em rádio, eu sempre gostei de rádio. Ele tinha lá os aparelhos de som Technics, né, tal. Depois ele tinha uma antena parabólica em casa. Então ele tinha sempre teve uma vertente, né, na tecnologia. Sempre foi aquele cara que trouxe a tecnologia para a gente. Exatamente. Conhecimento. E aí o Pascoal me falou tudo isso. Eu falei, eu vi isso na casa do Rubão, eu vi em outros amigos. Poxa vida. E a tecnologia não tem... tipo assim, sem tecnologia a gente não consegue mais, né, viver. Né? Agora está vindo a IA, né, que está complementando. Então, são tecnologias que surgem, né? Algumas vingam, outras não, mas... né, e é um crescimento exponencial, né? Cada vez mais rápido, cada vez com mais impacto na vida da gente. Né? A gente vê... A gente está falando de, sei lá, 6, 8 meses atrás...
os filminhos feitos com IA era estranho, né? Não era... E hoje você é quase perfeito, é quase você tá... Você não conseguia... a fala não sincronizava. Tão recente, né? Porque a IA... Ela vem de muito tempo, né? Sim, 2004, sim. Mas que popularizou, vamos dizer assim, de novembro de 2023 para cá. Não tem 2 anos para chegar na onde você falou tá em 2004, chegando. não, acho que bem antes. O Exterminador do Futuro. Já tinha essa visão. Que antigamente chamava Machine Learning, que era aprendizado de máquina. X-Men e Exterminador do Futuro. Fui longe, né? O Bola se diverte. Então, assim, o que o Pascoal colocou, né? Muda tudo, tem mudado o comportamento, tem mudado o consumo, tem mudado absolutamente tudo que o ser humano consome aí de tecnologia. E trazendo já para a IA, que você colocou para nós, é uma tendência que mais tem assustado, tem mais aberto portas aí, tem dado mais possibilidades? Acho que toda novidade, no primeiro momento, ele assusta, né? Cada vez que surge uma tecnologia, vai acabar o emprego, vai não sei o que lá, né? E depois aí o mundo, né? Nós estamos aqui vivos até hoje, porque a gente vai se adaptando, né? Não necessariamente a gente é o mais forte, mas os que conseguem se adaptar, né? Então, a gente vai se adaptando e vai ter que aprender e dominar essa tecnologia, porque não tem, tipo assim, vai acabar os programadores, porque agora... Não, né? Vai melhorar a performance daqueles que realmente souberem aproveitar, falar, então, em vez de eu atender um projeto ou uma empresa, eu vou usar a IA a meu favor para que eu... né? Então, o profissional que souber dominar e utilizar a IA, ele vai realmente se diferenciar, né? Então, assim, como toda tecnologia também tem a questão de em que mãos, né? O próprio celular, né? Você pode ser hackeado, você pode cair em mãos erradas que o utilizam para aplicar golpes, etc. Então, assim, aí a gente vai pensando como que a gente vai o mesmo canal que leva o conhecimento, ele também leva, talvez, ao crime. Exato. Então, né? Vai de quem está por trás. Ou seja, aí responde uma pergunta tua. A IA assusta, como a tecnologia, de uma maneira geral, vai assustando. Porém, tudo isso depende do ser humano para operar. Exatamente. O ser humano ainda é a tecnologia mais perfeita que existe, porém, vem algo para facilitar. Né? O pessoal tem alguns... entra o papel do Pascoal e do Márcio, né, que educam seres humanos. Mas é importante essa questão, né, do ser humano, né? Porque assim, a IA ela vai aprendendo, é lógico, né? Ela não é uma inteligência, né? Ela vai buscar as informações de forma rápida e nos traz uma resposta, algumas erradas. De alguma forma ela está sendo alimentada. Né? Mas ela alimenta em algumas fontes, né? Isso. Mas nós, homens, ainda somos os seres criativos, né? Sim. Legal, estamos indo aí para o meio do nosso bate-papo muito dinâmico, né? Atual. Então vamos só relembrar aí os nossos patrocinadores, deixar claro aí aqueles que fazem acontecer o Conexão do Saber. A gente partir aí para a segunda parte aí do programa, Cid. Vamos lá. A Max Center Papelaria, onde você encontra material escolar. A lista de material já está chegando, tá? Estão fazendo a rematrícula, então a lista de material está chegando. Então, o melhor endereço para que você possa comprar a lista de material com qualidade é a Max Center Papelaria, que fica aqui na Joaquim Nabuco. Não me lembro o número agora, mas o Bolinha está colocando aqui o VTzinho da Max Center Papelaria. E, junto com o material escolar, vem também o uniforme, tá? Você tem que ir uniformizado, alinhado, temos que ter disciplina. E a Catucci Uniformes, também grande parceira nossa e que está pronta a atender aí a lista de materiais para que possa fazer o uniforme. Temos ainda a Academia Informa, né, de atividades aquáticas. Né? Nós temos lá natação, hidroginástica e tantas outras atividades aquáticas. Temos também aqui no rodapé, tá, falando da Informa, nosso amigo Renan Porto. E o Colégio Criarte, do maternal até o ensino médio, nós temos a excelência. Eu posso falar, atestar aí, falar sobre o Colégio Criarte, e o Márcio está aqui representando, né, nesse momento, pode falar sobre o Colégio Criarte. Muito obrigado, são vocês que tornam possível esse projeto. Vem ser Criarte. Educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Mais de 30 anos de tradição. Criarte.
Está buscando uma forma divertida e eficaz de se exercitar? A Informa tem tudo o que você precisa. Natação infantil e adulto, hidroginástica, water bike, bike na água, musculação e muito mais. Não perca mais tempo. Junte-se à família Informa e descubra o prazer de cuidar da sua saúde. Camisetas e uniformes personalizados. A Catucci Confecções é referência na região. Camisetas escolares, camisetas religiosas, esportivas e moletons. Estampas de alta qualidade, conforto e estilo. Catucci Confecções. Sua marca, seu jeito. Aqui na Max Center tem tudo o que você precisa. Material escolar, escritório e muito mais. Qualidade, variedade e aquele atendimento que faz a diferença. Aqui tem cada coisa legal. Eu queria levar tudo para casa. Adoro vir aqui, sempre encontro o que preciso e ainda com preço bom. Passe aqui na Max Center e confira de perto. Sempre tem novidade te esperando. Indo aí para o nosso terceiro bloco de perguntas aí juntamente com o Pascoal. Mais uma vez agradecer você, Pascoal. Estamos lisonjeados, agradecer o Bola, Sidmir, o Oeste FM aí, por termos a oportunidade de estarmos aqui nesse bate-papo aqui. Tá bom? Isso aí. Conexão do Saber. Agradecemos. Para poder trazermos aí os ouvintes, a comunidade acadêmica que eu falei, que não estão hoje tão inseridos aí no âmbito universitário, no âmbito técnico, né, de tantas escolas técnicas, mas numa conversa aqui poder ter os entendimentos. Pascoal, e hoje falando aí de qualificação e futuro, o que mais pesa hoje, o que você observa? Um diploma ou habilidade digital? Bom, a minha trajetória sempre foi do autoaprendizado, né? Eu sempre fui autodidata e eu consegui, vamos dizer, trabalhar dentro da tecnologia, aprender. Na época que não tinha internet, né? Na época que a gente tinha que ler os manuais em inglês, comprar livro grosso lá em São Paulo, né? Buscar esse conhecimento, aprender uma linguagem de programação, né? Então, assim, a minha trajetória foi sempre do autoaprendizado. E aí, em cima disso, eu fui construindo a minha carreira profissional, né? Mas eu acho importante também, né, o diploma. Eu falo porque, assim, se eu não tivesse buscado uma graduação, eu não poderia assumir a Inova. Perfeito. Né? Porque aqui no município, qualquer secretário ou alguém que ocupe um cargo igual a um secretário tem que ter uma formação, de preferência a formação na área. Quer dizer, você tem que ter conhecimento. Então, assim, depende muito. As empresas, normalmente, hoje estão buscando habilidades, né? Mas a gente não pode desprezar, porque, assim, dentro da academia, dentro da universidade formal, do aprendizado formal, também tem a sua importância, porque aí acontecem também as pesquisas, tem aqueles professores, né, mestres, e que investem naquela capacitação, o próprio governo, né, ou a iniciativa privada, que buscam qualificar. Então, eu acho que é importante os dois, né? O pessoal fala muito, o mercado agora não... Então, assim, depende da empresa. Tem empresa que realmente não olha para o diploma, né? Olha para a habilidade. Tem aquelas outras que não, você já tem que ter uma graduação, pós-graduação, MBA, etc., né? Depende muito da área, mas eu acho que ambos são importantes. Eu acho que sempre você... Eu tenho uma opinião minha, né? Que, assim, que o aluno que ainda está em dúvida, ele faça um curso técnico, né? Para ele já se inserir no mercado de trabalho, que é mais fácil um curso técnico do que ele sei lá, investir numa faculdade para falar, não é isso que eu queria, né? Então, faz um curso técnico ou um curso rápido, né? Um curso que ele vai já dar um embasamento, que ele já procure se inserir, né? Na faculdade, fazer um estágio, porque você estando dentro de uma empresa, conhecendo o mercado, aí depois fica mais fácil de você falar, é isso mesmo, né? Que eu quero e seguir. Então, eu penso assim, sempre... A gente tem que ter esse equilíbrio, né, entre as habilidades e o diploma. Né? Nós temos excelentes centros acadêmicos, formadores, né, universitários, a UNOeste, a Toledo, e a questão técnica, o próprio SENAC, SENAI. Nesse convívio que você tem tido com eles, nesse relacionamento,
O conteúdo ele tem sido adaptado, né, para essa nova realidade hoje de tecnologia, IA. As universidades elas estão de olho nisso, né, Pascoal? Sim, sim. Realmente, assim, o sistema a CETEC, FATEC também, né, que é o Centro Paula Souza e essas universidades, né, elas sempre estão buscando, né, mudar a forma de entregar o conteúdo, né. Você vê hoje, né, quanta tecnologia faz parte, né, do currículo escolar, né, que facilita o entendimento, torna mais lúdico, né, a teoria para que realmente as pessoas consigam absorver esse conhecimento, né. Então, assim, realmente essa adaptação do saber, né, ou do conteúdo, né, também tem que acontecer junto, né. A gente tem que realmente buscar esse conhecimento. Hoje o conhecimento, né, a informação, vamos dizer, ela está ao nosso alcance, né? Mas para transformar em conhecimento, você tem que ter alguém ali, né? Embora eu seja um cara de tecnologia, eu ainda prefiro o presencial, assim, né? Tipo assim, eu gosto do sentar, de olhar no olho, de pegar um livro, ainda sou do livro, né? De olhar o livro, que eu comprei essa semana, então assim, embora, tem aqui, tem, mas ainda então assim, a gente vai se adaptando, mas eu sou do vinil ainda, tenho muito vinil, né? Então, eu sempre vou fazendo esse equilíbrio, né? De buscar novidade, de buscar o uso da tecnologia, mas também... Então, eu penso que os centros de ensino também, né, vão se adaptando aos conteúdos, mas para atingir esses jovens, né? Só abrindo um parênteses, né? O pessoal fala que hoje a molecada não quer trabalhar, ninguém quer trabalhar, né? É que assim, hoje mudou a forma, né? A forma de buscar o trabalho, a forma de... Vamos dizer, se antigamente, eu não sou expert nisso, mas pelo que eu leio e acompanho, né? Antigamente, vamos dizer, a pessoa fazia carreira, 30, 40 anos numa empresa, né? Então, tinha lá a idade que você estudava, a idade que você trabalhava, o período que você trabalhava e o período que você aposentava, ia curtir. E hoje, o jovem quer tudo ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo que ele está aprendendo, ele está estudando, ele está se divertindo, aí aquele projeto já não faz mais sentido, ele vai buscar um outro, né? Ele não espera mais lá na frente para se aposentar, não. Você falou, ele está fazendo tudo ao mesmo tempo ali, né? Estudando, trabalhando, e já querendo um pouco de tranquilidade. O Dado Schneider fala assim, eles não buscam mais escalar, né? Assim, eu vou escalar uma carreira. Não. Ele está na espiral, ele faz um pouquinho, vamos dizer, estuda, trabalha, diverte. Estuda, aí larga emprego, né? Emprego, vive um pouco a vida, depois volta. E aí a vida é dinâmica, assim, né? Então também as escolas, as instituições têm que começar... Você trouxe uma informação para mim, assim. Porque a gente que é pai, você deu uma amenizada no meu coração. Ele está vivendo isso. Agora ele está indo bem. Ele que não me escute, não. Continua escalado, amigo. Continua. Mas é isso aí. Pascoal, uma pergunta até... Sei que, de repente, não é tão simples, né? Mas qual profissão, isso não é um ponto final, mas tem algumas profissões que vão deixar de existir por conta de IA e outras que vão surgir por conta de IA, né, Pascoal? Isso é muito dinâmico, essa questão do trabalho com a tecnologia, né? Acho que até mesmo pela questão da automatização que a IA está fornecendo, algumas questões de atendimento, de repente, vão deixar de surgir, e outras vão aparecer, que isso vai precisar de manutenção. Essa tecnologia precisa de alguém que opere ali ela, né? Isso é uma pergunta complexa, né? Realmente, não é assim... tão simples. Eu não sei se alguma profissão vai deixar de existir, né? Sim. Porque a gente tem alfaiates ainda, embora, né, hoje para você comprar uma roupa, você compra pela internet, né? E no dia seguinte está na sua casa, mas ainda existe aquele profissional, questão de mão de obra, né? Um conserto. Eu mesmo não tenho uma habilidade para... Se eu for mexer, vai ficar pior. Então, assim, há algumas habilidades, né? Então, eu penso que, assim, algumas profissões vão... Bom, a gente vê o cara falando de novo do vinil. O vinil acabou, fecharam-se as fábricas, né, desligaram-se as máquinas. De repente, os cantores falaram assim, não, eu quero lançar vinil. Aí convoca todo mundo, porque não capacitou. Então, assim, aproveitando falando disso aí, com a questão da IA, o que tem acontecido? Muitas empresas têm mantido, vamos falar na área de tecnologia, mantido os sêniors e dispensando o júnior. Né? Falar assim, a IA resolve essa primeira etapa aqui e aí o sênior faz o final. Só que você não está deixando um legado, porque você não está formando o próximo sênior.
Aí, de repente, esse sênior aqui some, né? Porque ele vai aposentar, vai morrer. E aí você não formou, né? Porque... Então, entendeu? Assim, a gente tem que prestar muita atenção nessas coisas. Então, assim, não é 100% acabou, né? Vamos pensar nessa transição, vamos pensar que, assim, com cuidado, com calma, né? Porque a gente sabe, muitos empresários olham número ali e falam assim, opa, se eu mandar esse pessoal embora, a IA realmente, coisas bem básicas, né? A IA tem resolvido, eu mesmo tenho usado básico, eu não falo que eu uso ela, não sou um expert em IA, mas muitas coisas do meu dia a dia, ela tem me ajudado a facilitado coisas repetitivas, coisas que eu não preciso ficar prestando atenção, ela faz. Só que, né, se eu não formar gente, se eu não formar mão de obra, então assim... Essa pergunta ela foi reflexiva mesmo, porque muitas vezes as pessoas consomem informações não de uma fonte como um diretor do Inova. Sim. E vai sumir a profissão X, vai sumir a profissão Y. E acaba dando um pouco de ansiedade, já pelo mundo que nós vivemos, a pessoa fica ansiosa. Então eu vou ser substituído, não vai existir mais o que eu faça, né? Eu sou o que vai existir é você buscar dentro da área que você trabalha a atualização. Você precisa se atualizar. Enquanto vocês falavam aqui, eu vinha pensando, vou pensar aqui algumas profissões que não existem mais. Tá? Por exemplo, a nossa região. Nossa região hoje é uma região que produz energia através do setor sucrocoleiro. Certo. Tá? Eu lembro de tantas e tantas matérias que faziam-se a queimada da cana e existia um profissional chamado boia fria. Por quê? Porque era aquele trabalhador que levava a marmita e que deixava depois ia comer a boia fria e que cortava a cana. Hoje não. Hoje você tem tudo mecanizado, mas você tem operador de máquina e que ganha muito melhor, com condições de trabalho muito melhores do que nós tínhamos anteriormente. Ou seja, talvez diminuiu o número de funcionários, mas você tem ainda esses funcionários que fazem essa mesma função, mas de uma maneira digna, né? Não que não fosse digno o facão mas digna para ele. Para ele, né? Ele ganhou dignidade e ganhou uma melhora significativa no salário. Por quê? Porque as usinas se ressentem hoje. Poxa, a gente não tem mão de obra, né? Nessa área ou naquela área. Então, é isso. Vamos lá. O cortador de cana. Então, ele ganhou um novo status. Né? Exatamente. Então, ele não deixou de existir. Ele tem, hoje, condições muito melhores e um salário muito melhor. Então, por quê? Porque ele buscou atualização dentro da sua área. Né? Exatamente. Então, buscou... Até mesmo que a gente observa que, com o avanço, né, das formações, tinha menos formação naquele período, lá atrás, 20 anos atrás. O acesso à informação. O acesso, hoje a pessoa fazer uma pequena busca, ela acha uma qualificação. Nós já citamos várias vezes aqui, o Senac, Senai, tantos outros ali, FATEC, que são cursos assistidos pelo Sistema S, que dá a formação ali do básico, que é eletricista, encanador, até mecânico de automóvel, no caso do Senai, e ele sai formado ali para ir para o mercado de trabalho. Sim, sim. Né? E assim, são cursos... Isso existia lá atrás. Exatamente. Né? E são cursos de excelência, né, Pascoal? São. A gente está com uma parceria com o Senai, né? E porque a gente quer conectar, né, através da Secretaria de Assistência Social junto com a Secretaria de Desenvolvimento, né, a Inova, o Fundo Social, né, dar uma capacitação, né, a gente foi lançar esse programa, né, uma capacitação, uma oportunidade de capacitação para aquela pessoa de baixa renda ou que às vezes está dentro do programa do governo, né, para que ela tenha uma oportunidade de se buscar uma qualificação e ir para o mercado de trabalho. Né? Então, o Senai tem sido um grande parceiro e a gente fala, vamos dizer, nossa região é super quente. Quanto custa para instalar um ar-condicionado? R$600. Se uma pessoa faz um curso lá no Senai de um mês, se não me engano, tem um investimento pequeno lá que ela tem que fazer, mas ela faz lá. Então, ela sai instalador de ar-condicionado. R$600, 5 dias por semana. R$3.000 por semana. No mês. São 4 vezes 3, 12 mil. 12 mil reais. Se ele for sozinho, se ele tiver um ajudante, ok, né, ali, mas dá uma renda legal. Sim. Então, assim... Isso nós estamos falando se ele fizer uma instalação por dia. Exatamente. E se ele for aquele cara que trabalha das 7 da manhã não tem preguiça. Não tem preguiça, vai... E assim, e até a questão, assim, de você
a tecnologia vai te ajudar, né? O acesso a esse tipo de programa ou desses cursos, né? Vai te dar a oportunidade de você trabalhar, ter um bom rendimento e ter também a sua vida de, né? Não quero trabalhar final de semana, poder organizar a sua vida, né? Lógico que a gente está falando aqui do mundo, não vou dizer perfeito, né? Mas assim, a pessoa tem que começar a olhar, né, a mudança que estão acontecendo e buscar onde ela vai ter qualificação, né? Onde ela esse conhecimento vai transformar a vida dela ou da família. Olha, vamos lembrar de outra profissão aqui. Eu estou sempre interrompendo, mas para que você possa fazer um comparativo. Tá? Procurando ser didático, aquilo que o Márcio falou aqui. A gente não fala uma linguagem técnica, e sim o mais simples possível. Vamos lembrar aqui, nós somos contemporâneos, aqui eu acho que somos da década de 70, né? Então, nascidos na década de 70. Então, vamos pensar o que era um mecânico antigamente e hoje o que é um mecânico. Tá? Tanto o dono de oficina quanto o funcionário. Sim. Tá? Eu lembro de mecânica, você lembra assim, ali no bairro tinha uma mecânica, não vou citar o nome, porque às vezes a pessoa pode se... Mas era assim, era um barracão de madeira, o chão... Cheio de óleo. O chão cheio de óleo e era terra. Era chão batido, antigamente. E hoje não, hoje você pega as oficinas assim que são... E aí o mecânico ganha muito bem. Ganha muito... exato. Ganha muito bem o mecânico. E hoje ele conecta lá... Se ele for um bom profissional... Hoje que muitos carros não têm a mecânica, né? Eles são tecnológicos, né? São plugs ali, são placas. Só tem tecnologia ali. De mecânica tem o aspecto. É o que ele falou. Conecta um aparelho, vou passar o aparelho. Nem toda oficina tem aparelho. Aquele que se atualizou está ganhando dinheiro. Então, essa atualização, essa busca pelo conhecimento que te faz... qualificar e te faz... E novamente nós estamos falando de tecnologia. Ganhar, né? Bem, A tecnologia vai ajudando a pessoa. Muitas vezes a gente fala de tecnologia, a pessoa pensa um notebook e um celular. Não. A tecnologia está embarcada hoje em tudo, né? Exato. Em trator, em carro, em tudo. A tecnologia ela é base hoje pelo que tem em funcionamento. E eu costumo dizer que a tecnologia ela não é só o aparelho eletrônico. Não. A tecnologia é aquele que tem a técnica de resolver certas situações. Exatamente. Né? E já fazendo um parênteses aí, daqueles que estão hoje nos seguindo, por algum motivo chegou o link até você, curte o nosso canal, segue o nosso canal no YouTube, Conexão do Saber, Oeste FM 91.7, porque nós vamos estar trazendo o Sherman aí nos nossos próximos passos. Legal. Trazer aí, nós vamos falar bastante da parte técnica aí, né, dos cursos técnicos aí que nós temos na cidade. Importantíssimo. Então vamos lá, seguindo aí para a nossa parte final, outra pergunta não tão simples aí para o nosso diretor do Inova. Sei que é difícil, Pascoal, até que nós conversamos que a IA é acessível, que chegou para a população. Ela vai fazer 2 anos agora, mas como que você pensa daqui 3 anos, 5 anos, como será que nós vamos estar vivendo com toda a tecnologia que está chegando, Pascoal? Você vindo lá de 80, demorou 10 anos para chegar uma tecnologia, mais 15 para chegar outra, e recente, tudo numa transformação tão exponencial. Como que você pensa nisso, Pascoal? Bom, eu sou um cara otimista, então eu espero que a gente esteja cada vez melhor. Eu penso assim, se a gente olhar para o histórico, vamos dizer, de trabalho do meu pai, depois olhar para o meu avô, que era carroceiro do Funada e também na cidade, né? Depois meu pai já teve um pouquinho melhor né, a gente teve uma mercearia, uma fábrica de caixa de papelão, brete, e depois, né, então, assim, conseguiu ter uma vida melhor, e aí eu também consegui, né, e penso que para os meus filhos também a gente está fazendo isso aí. Então, eu sempre penso que a tecnologia tem que vir não para nos destruir ou para fazer o mal, né? Ela sempre tem que vir para que a gente possa usufruir, eu possa exercer a minha vida profissional, né, de uma forma legal, que seja bom para mim, que seja bom para a sociedade, que seja bom para a família e que eu tenha mais tempo, né? Então, tipo assim, isso vamos dizer, olhando para a minha vida, né, antes do celular, era uma correria, porque o cliente tinha que ligar, eu saía e falava assim, eu vou em tal cliente, daí, se alguém precisava falar comigo, o Pascoal tá aí, depois veio a questão da internet, né, ali o celular, depois a internet, né, que foi facilitando, e isso foi fazer, a gente foi pegando mais clientes com a mesma estrutura, né, isso eu falo da minha empresa de tecnologia, né, então,
Aí você consegue ter com a internet acesso remoto, não preciso mais ir no cliente, né? Mas eu acesso lá no cliente, eu passo o treinamento. Eu estou aqui na rua, um cliente pede alguma informação, o pessoal da Inova tem um documento para assinar, né? O celular. Então, assim, isso me deu mais liberdade, né? Eu não preciso estar preso numa cadeira, numa sala, né? Eu posso estar na praia, em qualquer lugar. Então, eu penso que a tecnologia ela tem que fazer isso, ela facilitar, né? A gente desenvolver a nossa atividade profissional e, ao mesmo tempo, nos proporcionar uma vida melhor, né? Legal. Então, pensando aí mais para frente, isso tudo vem para facilitar e vai estar muito mais abrangente, de repente. Né? Exatamente. É o que eu penso, né? Tá. Não. Espero. E o risco, Pascoal, das pessoas ou de alguém não acompanhar essa transformação tecnológica? Essa pessoa como que ela vai viver, assim? Como que vai ser isso? Será que tem pessoas que se negam hoje, né? Como que será isso daí? Aquele que não vai conseguir acompanhar, né? Bom, tem gente que até hoje acha que não chegou na Lua, né? Que o homem não foi, né? Que isso aí é uma mentira. Então, assim, sempre vai ter aquele, né? É o que eu falo, é difícil a gente pensar, né? Sobre como essas... Infelizmente, né? Quem não se adapta vai ficando para trás. É lógico que existe aí uma questão social que tem que se cuidar, né? Que tem que fazer parte de planos de governo, de cuidar dessas pessoas. Porque realmente a gente também não pode largar todo mundo para trás e falar, não, largou e vamos seguir. Pelo menos eu não compartilho disso. Eu acho que assim, a tecnologia existe, por isso que dentro da Inova, eu falo para o pessoal, vai lá, gente, vamos lá, vamos aprender com a gente, vamos buscar capacitação, vamos olhar para frente, né? Então, você pode estar conosco, né? Você pode acompanhar todas essas mudanças. A gente tem a estrutura e tem o governo por trás, né? Proporcionando tudo isso aí, pelo menos na nossa situação aqui de Prudente, né? Então, assim, eu não consigo pensar num mundo. Lógico que quem não conseguir, não acompanhar vai ficar. Vai ter que ter algum plano ali, um plano B, né, para cuidar dessas pessoas, né? Mas eu espero que todo mundo consiga. Vamos dizer, a Inova está aí, a gente está aí para poder dar essas possibilidades. Exatamente. Eu lembro de uma palestra, isso na década de 90 ainda, e o palestrante disse, ele deu a proporção de pessoas no mundo e o perfil de cada um no desenvolvimento como profissional, como, né, o desenvolvimento pessoal. Então, isso não é tão novo, não. Sempre existiu pessoas que ficaram para trás. Legal. Né? É isso aí. Então, vamos lá. Partindo para a nossa pergunta final, Pascoal, e mais uma vez já te agradecendo. Hoje nós estamos aí com esse link chegando no nosso grupo lá da lista de transmissão do colégio, da lista de transmissão da Oeste. Se você pudesse deixar uma mensagem para os jovens que estão nos ouvindo e nos assistindo agora. A pergunta final, qual seria, Pascoal? Cara, não fica parado não, né? Não fica parado, a vida é isso aí, a vida é um movimento, não existe vida perfeita, né? Falar assim, eu tô buscando a felicidade, eu tô buscando... Cara, o momento é agora, o momento é cada dia, cada instante da nossa vida. Então, realmente, assim, as oportunidades vão passando, você vai buscando, vai se qualificando, curte a vida, né? Vamos dizer assim, não é só trabalho também, né? A gente fala muito assim, mas assim, aproveita tudo isso que a tecnologia nos proporciona, né? Para se qualificar, ter um emprego legal, ter um ganho legal, não necessariamente essa questão de riqueza é muito pessoal, né? Riqueza, sucesso, para cada um é uma coisa, então... E uma coisa que eu aprendi, assim, não se compare a ninguém. Perfeito. Né? Então, assim, Pascoal, eu tenho que me comparar ao Pascoal lá de trás. Então, o Pascoal que está aqui, a versão 6.4 do Pascoal, está melhor, está numa condição legal... É assim, eu falando assim, que 64 anos, eu estou pivotando a minha carreira. Eu sempre trabalhei com programação, com software. Aí veio esse desafio, eu falei, topo esse desafio, vamos lá, né? Então, assim, é uma oportunidade de algo que eu gosto e que né, apareceu. Eu falei, vamos embora, né? Quando o Tupã falou, vamos lá, eu preciso de você lá, eu falei, vamos. Foi assim, foi... um minutinho de conversa, né? E naquela decisão rápida. Exatamente. É lógico que a gente já tinha conversado, amadurecido, apresentei um planejamento, né? Mas o dia que ele veio lá e falou,
preciso de você lá. Você topa? Topo. E estamos aí, né? E eu estou gostando muito, é um desafio, né? Estou aprendendo bastante coisa, porque é a minha primeira vez no setor público, né? Então, sempre foi privado, e aí a gente vai aprendendo ali como que funcionam as dinâmicas da legislação, né? Do que pode, do que não pode, do como dá para fazer, mas eu estou feliz, né? Então, assim, cara, aproveita. Legal. Não perca tempo. Legal. Eu vou fazer uma consideração de uma maneira tecnológica. Vai. Vamos ver que marca é o Pascoal, porque 64 anos, com um cara de menino, essa marca é confiável. A Bolinha sabe, é rock and roll, né? Muito bom, muito bom. Então é isso aí, ficou para que busquem, né? Ficou aí para que busquem, não parem e tenham as oportunidades, e são muitas oportunidades, Sim. né? Muitas oportunidades. Consideração final aí do meu amigo Sidmir. Muito bom, hein, Sidmir? Bate-papo bom, produtivo. Excelente. Viajamos no tempo, no passado e para o futuro. Tá? Então, é muito bom, é muito boa essa troca de conhecimento e você conversar com alguém que tem assim, total conhecimento de uma área. Nós estamos falando de alguém que já falava em tecnologia, em informática, em 1980, meu amigo. Eu acho que o primeiro contato que eu tive assim, com a tecnologia, de fato, foram os videogames, né? Então, eram na década de 80, tinha o Atari, a Philips tinha o Odyssey, mas já encantava aquilo, né? E eram uns gráficos assim bem tosco, bem né? obsoletos hoje, né? Mas, aliás, que estão voltando aí, né? O pessoal, o vintage, né? Agora usa esse, como o vinil, tenho conhecidos aí que estão comprando os Ataris de novo. Exatamente. Eu volta e meia estou em São Paulo e você vê as galerias lá. Tem as duas galerias na 24 de maio, que é a galeria do rock, tem a galeria do hip hop, que é o pessoal do black e tal. E os vinis nunca deixaram de estar em alta, não. Pelo contrário. Tem né? E eu tenho grandes amigos aqui em Presidente Prudente que tinham coleções, você fala do rock and roll, e um deles está ali. Ó, tá? Nós temos um programa que vai ao ar em breve, agora em novembro entra o Memória Musical. E o Bolinha trouxe, a primeira edição dele falava dos Beatles, e ele trouxe toda a coletânea dos Beatles no vinil. Então, olha, foi sensacional essa. Eu acho que eu me estendi um pouco mais nessa consideração final, mas tá que você nos fez viajar. Muito obrigado por essa troca de informações, por trazer conhecimento a todos aqueles que nos assistem. Tá? É muito bom. E obrigado a você, Márcio, porque tem conhecimento também, ideias, e conhece pessoas como o Pascoal, dessa qualidade. A gente tem caminhado junto aí. Muito obrigado. Muito bom. Obrigado mais uma vez a vocês que nos assistem, nos escutam, nos ouvem aí na rádio. Agradecer Sidmir, Bola, e em especial a Oeste FM 91.7 por essa oportunidade. Tá bom? Obrigado a vocês. Muito obrigado e até semana que vem.